Tudo bom, gente? Eu sou o Álvaro, hoje é dia 1º de setembro e eu tô fazendo esse vídeo extra porque hoje, oficialmente, Porto Alegre entrou na bandeira laranja do modelo do distanciamento controlado do estado do Rio Grande do Sul. Então, eu não podia deixar de comentar esse fato porque a gente ficou, olha, meses com bandeira vermelha em Porto Alegre e agora estamos entrando numa bandeira laranja. Mesmo na época de bandeira vermelha, eu já estava vendo a população agindo com mais naturalidade, com normalidade dentro da pandemia. E eu estou um pouco receoso que essa bandeira laranja não passe a mensagem correta. Então eu quero comentar por que a gente entrou com bandeira laranja, deixar bem claro de onde é que veio a nossa bandeira laranja e também tentar dar um panorama bem rápido sobre a situação da Covid aqui em Porto Alegre, tá, pessoal? Então vamos lá. Primeiro, por que a gente está em bandeira laranja? Essa daqui é a planilha do governo do estado do Rio Grande do Sul que meio que decide quem é que vai ficar com qual bandeira. E Porto Alegre está aqui. Essa linha aqui que eu destaquei, deixei a fonte maior, deixei em negrito. E primeira coisa que eu quero observar, a bandeira preliminar é vermelha. A bandeira definitiva é laranja. Até acho estranho, né? Bandeira final preliminar, depois bandeira final definitiva. O que é isso? Isso daqui foi um recurso que a cidade entrou. Porto Alegre entrou com recurso no governo do estado para trocar a sua bandeira. E a gente observa que a sua média, 1,5, ela não é uma média de bandeira laranja. Ela é uma média de bandeira vermelha mesmo. Ou seja, esse critério que fez a gente mudar para a bandeira laranja, ele não é um critério técnico. Ele é um critério mais político. Então, em outras palavras, a gente está decretando que a Covid-19 está diminuindo. Eu só não sei se a gente está avisando o vírus disso, tá, pessoal? Então, vamos abrir o olho. Aqui, esses quesitos aqui são 11 quesitos que a cidade vai ganhando notas. Quando o fundo do quesito está amarelo, significa que ganhou a nota mínima. Quando o quesito está laranja, significa que ganhou nota 1. Depois, nota vermelha é a nota 2 e nota preta é a nota máxima, que é a nota 3. Depois vai pegar essas notas, fazer uma média ponderada e ver a média final. Ok, então o que eu quero observar? Nesses 11 quesitos que Porto Alegre é avaliada, não só Porto Alegre, mas todas as regiões, a gente só recebeu notas amarela e notas preta. Ou seja, em cada um dos quesitos, ou a situação está ótima, ou a situação está terrível. E eu quero observar quais são as situações, quais são os quesitos que a situação está ótima, quais são os quesitos que a situação está terrível. Fundamentalmente, esses 6 quesitos aqui, aqueles 4 e esses 2, são quesitos comparativos de número de hospitalizações, tanto em UTIs quanto em enfermarias. E a gente sabe que Porto Alegre está com as hospitalizações realmente há mais de mês estabilizadas. Inclusive as hospitalizações em enfermaria vêm até dando uma caída, vem caindo o número de pacientes hospitalizados em leitos de enfermaria. Os pacientes em UTIs vêm mais ou menos estabilizados. De vez em quando sobe, de vez em quando desce, mas está sempre numa faixa aí de 300 a 330, 340 pacientes confirmados. Então, todos esses quesitos realmente estão com notas boas, porque não teve uma grande alteração da semana passada para essa semana nesses critérios. Só que o problema é que a gente está com uma estabilidade, mas muito alta, porque olha só o que são esses outros 4 critérios. Esses outros 4 critérios é o número absoluto. Quando a gente olha o número absoluto de hospitalizações para cada 100 mil habitantes. Então a gente teve aqui, ó, 13 hospitalizações de Covid para cada 100 mil habitantes nos últimos 7 dias. Isso é uma das maiores médias do estado. E observa aqui que outras regiões aqui que também ficaram já com nota preta tiveram na faixa de 7,5. A gente teve quase o dobro do que outras regiões que já são classificadas como nota preta. Então é uma nota muito alta, mas só ganha a nota máxima
3, não ultrapassa isso, não extrapola o 3. Aqui, projeção de óbitos para a próxima semana para cada 100 mil habitantes. Também a gente está entre as maiores do estado. Leitos de UTI livre é o menor índice do estado, 0,61 leitos de UTI livre para cada leito ocupado por paciente Covid. Isso significa que a gente está próximo do colapso. Eu até vou dar o braço a torcer, eu achei que os leitos de UTI de Porto Alegre não iam segurar, que ia avançar, mas só que a gente tá aí segurando, isso é bom, mas só que a gente tá, que nem o pessoal diz, a gente tá numa estabilidade crítica, a gente tá numa estabilidade muito alta, que se aumentar um pouco, a gente tá com 90% dos leitos ocupados, então tem pouca margem de manobra, se começar a acelerar muito rapidamente, a gente não vai suportar. Então, esses quesitos aqui, e esse daqui é o quesito de leitos de UTI livre estadual. A gente vê que o estado inteiro está com poucos leitos de UTI. Então, esses quesitos aqui, eles são os quesitos que estão piores em Porto Alegre e, de certa maneira, eles são os quesitos de número absoluto. Se a gente não se compara com a semana anterior, a gente não está tão bem assim. Mas enfim, vamos dar uma olhada aqui nos números de Porto Alegre, só para a gente ver se realmente a gente está numa situação boa ou se não está numa situação tão boa. Aqui estão os dados oficiais da Secretaria Municipal da Saúde, eu tirei eles do site do painel hoje de tarde, 5 da tarde, dia 1º de setembro, e a gente está em Porto Alegre com 24.273 casos confirmados. Então, essa é a primeira coisa. Também a Secretaria Estadual da Saúde só registra por volta de 13 mil casos. Então, do ponto de vista do estado, a gente tem muito menos casos ativos do que o que a gente realmente tem. E aí tem outro quesito que a gente recebeu uma nota mais baixa, eu esqueci de comentar. Mas, enfim, então aqui a gente está com os números de Porto Alegre, e a gente vê que realmente essas 2 últimas semanas teve um decrescimento, né? A gente tinha crescido na semana do dia 10 ao dia 17, 3.100 novos casos, depois do dia 17 ao dia 24, 2.100, e depois do dia 24 ao dia 31, 1.316. A gente vê que nesses últimos dias praticamente não registrou nenhum caso. Isso é porque a gente atualiza os dados retroativamente. Os dados que estão entrando no sistema hoje, eles vêm aqui para essa semana em geral, 2 ou 3 semanas atrás, que os dados que o grosso dos dados entra. Não entra para a data de hoje. Ou seja, esse número 2.180 ainda vai aumentar. Esse número 1.316 ainda vai aumentar. Então a gente olha a curva e a gente vê o quanto que vai aumentar. Eu tenho observado que, em geral, daqui a uma semana, ou seja, lá no feriado 7 de setembro, o dia 31 de agosto vai estar com 27.185 casos, porque isso é o que acontece, invariavelmente. Todas as semanas, a gente olha para os dados de hoje e olha para os dados da semana anterior para hoje, aliás, olha os dados da semana anterior que hoje está registrando, é sempre uns 12% acima do que tinha registrado originalmente. E os dados de 2 semanas atrás é uns 6% acima do que se tinha registrado originalmente. Ou seja, a gente vai pegar e provavelmente quando esses números estabilizarem, a gente vai estar com volta de 24 mil casos, não para o dia 31, mas para o dia 24. E a gente vai estar para o dia 31 com 27 mil casos. Na verdade, provavelmente, a gente vai passar disso, vai chegar até 28, 29 mil casos. Por quê? Isso daqui é o represamento de uma semana, depois a gente vai ganhar mais casos, é menos, mas vai ganhar mais casos. Mas enfim, então a gente tem esse formato do gráfico, que esse daqui são o gráfico dos casos confirmados por dia. Então a gente vê que realmente teve há 3 semanas atrás um avanço e depois parece que decresceu. Aqui essas barras horizontais são as médias semanais, e aqui estão os valores mesmo dessas médias. Só que se a gente fizer aquele ajuste que eu falei de 6% e 12%, a gente já ultrapassa a média dessa semana que teria sido a mais alta. Ou seja, quando os casos estabilizarem, provavelmente a gente não vai estar vendo
de crescimento. A gente vai estar vendo uma aceleração nessas 3 semanas consecutivas e essa semana, quando estabilizar, que não vai ser ainda semana que vem, vai ser daqui a 2 semanas, provavelmente fique no mesmo patamar. Provavelmente chegue aqui perto de 500 casos por dia ou talvez até um pouquinho mais. E a gente vai estar vendo daqui a 2 semanas que o período que a gente está vivendo agora não era um período de desaceleração, mas sim um período de aceleração. Então a gente tem que tomar muito cuidado. E pessoal, isso está acontecendo toda hora, gente. Toda sexta-feira eu faço uma análise de Porto Alegre e eu sempre chamo essa atenção. No período que a gente está vivendo agora, tem represamento, tem represagem. Teve aquele dia que em um dia 50% dos casos de Porto Alegre apareceram. A gente estava com 12 mil casos num dia, no dia seguinte tinha 18.500. E hoje a gente já está com 24 mil casos. A gente está vendo uma aceleração na cidade. Não deixa, isso daí que eu quero falar nesse vídeo, não deixa a bandeira laranja entrar no teu subconsciente. Não deixa a sensação de normalidade virar uma verdade. A gente está se descuidando, mas não pode se descuidar demais. Agora não tem mais, ainda mais com bandeira laranja, não vai mais ter o isolamento, muitas coisas vão voltar, tem muitos protocolos que são baseados nas bandeiras do distanciamento controlado, que no início foi uma ideia muito boa, mas só que depois começou a perder um pouco o sentido. Tanto que perdeu o sentido que eu não tenho mais falado do distanciamento controlado nos meus vídeos do Rio Grande do Sul. Então, os protocolos estão aí e mais pessoas vão voltar aí. Em geral, essas pessoas que vão voltar para escritórios. Quem for para escritório, deixa a janela aberta. Tá frio? Tá frio. Vai entrar vento, mas só que tem que arejar. Ambiente fechado, ventilado só por ar-condicionado, é o ambiente perfeito para o coronavírus se propagar. Existem diversos estudos que mostram isso, tá, gente? E quem não estiver dentro de um escritório, quem estiver na rua mesmo, pratica o distanciamento social. Não é o distanciamento controlado, é o distanciamento social mesmo. Fica 1,5 m, 2 metros longe da outra pessoa, evita a todo custo aglomerações, porque assim a gente vai diminuir a taxa de transmissão do vírus, tá, gente? Então, era mais ou menos isso essa semana. Aliás, essa semana não, era mais ou menos isso por hoje nesse vídeo extra. Me desculpem se eu sou um pouco pessimista demais, mas a gente não pode deixar essa normalidade vencer a batalha pela gente, porque se a gente se descuidar demais, a gente vai ver o número de casos aumentar e a gente vai ver uma coisa que é o que a gente não quer ver, o número de óbitos aumentar. Então, pessoal, era mais ou menos isso. Obrigado e até a próxima.